Olá pessoal, mais um vídeo pro canal. Já quero te convidar a se inscrever, já quero te convidar a ativar o sininho, já quero te convidar a enviar esse vídeo para geral, para convidar várias pessoas para estar assistindo. Já tem um outro vídeo aqui que é na mesma configuração deste, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir, terminando esse, já vai lá assistir e vamos dar continuidade. O texto de hoje ele está no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre doutrina, algo que tem sido bastante difícil dentro da igreja, que a gente nunca sabe se aquela doutrina é de Deus, se é do homem, se é algo da igreja, se realmente é algo bíblico. E muitas das vezes não é nem apenas culpa das pessoas em si, as pessoas que estão à frente, a liderança que deveria estar ensinando, que deveria estar explicando, está distorcendo a palavra ou simplesmente acrescentando coisas na palavra que não existem. Uma das coisas muito discutida é sobre as mulheres. Ah, mulher pode usar isso, mulher pode usar aquilo, mulher pode se maquiar, mulher pode pintar a unha, pode pintar o cabelo, usar brinco, essas coisas. Então, um texto bastante usado para se referir a isso é aquele de Isaías, que quando Deus fala assim: naquele tempo eu irei tirar os braceletes, os enfeites, os perfumes, e aí Deus vai citando um monte de coisa, o profeta Isaías vai citando um monte de coisa que Deus falou que iria tirar das mulheres. Mas hoje algo que acontece muito, infelizmente, é a gente ler um texto e não pegar o contexto completo, o que está se tratando aquele texto, o que está se tratando no contexto da história. E naquele tempo, o profeta Isaías ele explica que as mulheres elas estavam muito ignorantes, muito exibidas, muito nariz em pé. Elas andavam, elas estavam rejeitando o que deveria ser prezado e elas estavam andando muito literalmente metidas. Então, por isso que Deus fala que iria ser retirado muito daquilo. E hoje em dia a gente vive num momento que a gente tem muita acessibilidade às escrituras, ou seja, a gente pode conhecer literalmente a palavra. E o que que acontece? A gente fica esperando um alimento mastigado, porque a gente está ainda com aquela preguicinha de ir lá e mastigar. A gente ainda quer receber papinha na boca, sendo que a gente pode ir lá, a gente tem acesso à Bíblia, com muita dificuldade conseguiram colocar as Bíblias acessíveis nas nossas mãos, mas a gente tem acesso. E aí entra o texto. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento, porque simplesmente a gente não está indo lá estudar. Muitas das vezes a gente está vendo doutrinas sendo implantadas na igreja, doutrinas que não existem. Essa que eu acabei de citar é uma básica que se trata sobre o que acontecia com as mulheres, né? O que as mulheres não podem usar, mas era algo totalmente tirado totalmente do contexto para colocar dentro da igreja. Hoje em dia a gente está vivendo um momento muito crítico, porque o cristão ele não está se informando. A gente sabe, vamos lá, será que a gente sabe de onde se originou passar o final de ano com cores brancas, ou amarelo, ou vermelho, toda essa superstição? Sabia que isso vem de outra religião? Pois é, mas a gente acha legal passar final de ano, mas não conhece. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você vem de outra religião. A origem da gravata. Será que a gente sabe? Nada contra, é um adereço muito bonito, por sinal, mas para ser homem de Deus, só pode ser homem de Deus se estiver usando gravata. Será que a gente sabe a origem da gravata? De onde ela surgiu? Pois é, meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje, dentro da igreja, isso está sendo muito taxado. O povo simplesmente pega algo que acha bonitinho, algo que acha legal e implanta dentro da igreja, sem saber se aquilo é bíblico ou não. Nada contra a gravata, nada contra usar cores branco, amarelo ou vermelho por um propósito final de ano. Mas a gente tem que saber a origem das coisas. Se aquilo realmente não dá para chegar dentro de uma igreja e sair dizendo o que é e não é,
e dizendo que está escrito na Bíblia sem uma convicção, sem saber o que realmente está escrito. Ultimamente está tendo uma polêmica muito grande sobre as igrejas que têm o fundo preto. Gente, o que o preto vai mudar? Não muda nada. Se você olhar muitas das vezes essas igrejas que estão colocando fundo preto, elas estão justificando que é para uma melhor filmagem, uma melhor gravação, e é graças a essas igrejas que muitas pessoas estão se rendendo aos pés da cruz, que estão conhecendo Jesus, pessoas que antes não tinham conhecimento e não tinham abertura. Agora me diz onde na Bíblia tem um texto de que uma igreja tem que ser branca, ou amarela, ou azul, ou vermelha? Então a gente está se permitindo que dentro da igreja seja infestada, infectada por doutrinas pagãs. O povo de Deus está sendo corrompido por doutrinas pagãs, doutrinas que não são bíblicas, doutrinas que não existem na Bíblia. E a gente ainda acha bonito, a gente defende, a gente questiona. Gente, a gente precisa se aproximar mais de Deus. A gente precisa conhecer a Bíblia dele. A gente precisa ler a Bíblia dele. A gente precisa ter relevância no que a gente fala. Não dá. A gente está num ponto que está próximo ao fim. A gente está numa situação onde Jesus está às portas e bate. Literalmente. Não dá pra gente ficar brincando de ser cristão, não dá pra gente ficar se importando com coisas fúteis. Tá na hora da gente se posicionar, da gente ir atrás de almas, da gente alcançar vidas e esquecer essas doutrinas irrelevantes. Tá na Bíblia, não tá? Tá na hora de acabar com a acusação. Aquele texto que tem lá no Novo Testamento que fala assim: aquele que come, pra mim come. Aquele que bebe, pra mim bebe. Aquele que pinta a igreja de preto, pra Jesus. Aquele que pinta de branco é pra Jesus. Aquele que pinta de rosa, pra Jesus. Aquele que usa brinco, pra Jesus. Aquele que não usa, é pra Jesus. Aquela que usa calça, é pra Jesus. Aquela que não usa calça, é pra Jesus. Aquele homem que só sai de terno, pra Jesus. Aquele que não gosta de terno, é pra Jesus. Tá na hora da gente começar a respeitar as outras pessoas, os irmãos, porque é com eles que nós vamos morar no céu. Então, no céu não dá pra ter intriguinha. Então, tá na hora de acabar com essas intriguinhas e com essas doutrinas irrelevantes. Tá na hora da gente começar a pregar o que realmente importa, o que realmente é verdade. Então, que a gente venha meditar nisso, que a gente venha realmente meditar no que realmente é importante, que a gente venha começar a pregar o que realmente está escrito na palavra. Amém? Que esse texto, que esse vídeo de hoje possa nos ajudar a crescer nisso. Envia ele para seus amigos, envia para seus familiares, envia para as pessoas que você acha que precisam ouvir uma palavra dela. Curte, ativa o sininho, já me segue lá no Instagram e manda pra mim lá também as dicas de assuntos ou de textos que vocês gostariam de ser conversados, de serem retratados aqui no vídeo, tá bom? Beijinho!